paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta neste dia. Você acha que uma pessoa divorciada, ela pode pastorear uma igreja? Eu sei que temos que saber os motivos, né? Se a pessoa foi abandonada, se a pessoa cometeu um adultério, qual foi o motivo desse divórcio. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe seus comentários aí e assista esse debate, que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Fique com Deus aí, Deus te abençoe. Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória do nome do Senhor, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa. Eu sei que todo dia eu falo a mesma coisa, mas eu já acostumei. Eu tenho gente que repete comigo lá em casa, onde que tá falando tudo que eu falo. E criança e tudo mais. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando hoje, nessa segunda-feira. Se você estiver ouvindo ou assistindo esse programa no dia 18 de agosto de 2021, é porque é ao vivo. Então estamos aqui nesta quarta-feira, hoje é dia de culto na Genuína, Avenida Guapira 903, às 20 horas, Avenida Guapira 903 às 20 horas. Então hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, e estamos juntos para mais um debate. O tema hoje é pegado, né? Um pastor divorciado pode dirigir uma igreja? Um pastor divorciado pode dirigir igreja? Com a gente no programa de hoje, estou recebendo aqui o pastor Juliano Fraga. Ele é pastor na Assembleia de Deus, Belém, na sede central em Campinas, né? Cujo pastor lá, o pastor Paulo, a gente chamava ele de Paulinho, né? Pastor Paulo Freire, agora deputado e tal. É bacharel em teologia pela Unicesumar, também formado pela Faculdade Bethesda e também tem formação em grego e hebraico bíblico. Bem-vindo, pastor Juliano. Pastor César, Deus abençoe, é um prazer novamente poder estar aqui na Musical FM, conhecer o pastor Levi pessoalmente, prazer. Tenho certeza que o debate será relevante, o tema ele é acirrado e especial para os dias que nós estamos vivendo. Deus abençoe e um ótimo programa. Maravilha. Com a gente também no programa de hoje, pastor Levi, formado em teologia, também tem formação em educação cristã pela Escola Superior de Teologia Evangélica, também pastor há muitos anos, mais tempo do que eu o conheço, e eu já conheço há 20 e tantos anos ou mais, sei lá quantos anos, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, né? E onde cresceu, enfim, e é autor do livro Janelas Abertas em Tempos de Crise. Pastor Levi Libarino, um privilégio te receber aqui, meu amigo. A paz a todos os nossos ouvintes, pastor César, pastor Juliano, também que é um prazer conhecer. E pastor há 37 anos, César. 37, cara? 37. Caramba! 37 anos. E na mesma igreja, né, Levi? Na mesma igreja. Você cresceu ali. Desde você foi apresentado na igreja? Não, né? Não, eu cheguei para a igreja aqui em São Paulo, eu tinha 7 anos de idade. Então, pronto. Daí, legal ser da mesma igreja há tanto tempo, né? Acho que enjoa também um pouco, né? Uma hora dá vontade de subir e tal, ficar um tempo fora. Bom, o tema é pegado, como disse aqui o Juliano, um pastor divorciado pode dirigir igreja? Juliano, vou começar com você, meu irmão. Manda aí. Primeiramente, pastor, antes de entrar se pode ou não pode, fica aqui bem claro que Deus ele sempre abomina, Deus ele odeia ou aborrece, na melhor expressão, o divórcio. O casamento é uma instituição divina, Gênesis 2, 23, 24, Mateus 19, versículo de número 9. Nós temos a ideia de que existem alguns pilares também no casamento, ele é heterossexual, monogâmico e também indissolúvel. Agora, quando eu olho para a Bíblia, nós temos algumas representatividades dentro de algumas eras ou dispensações, como, por exemplo, Adão, representante da raça humana, com uma esposa, Noé no governo humano, Deus preservando a família com esposa. No período da lei, nós temos a pessoa do sacerdote, significativa a ideia do exercício serviçal a qual Deus escolheu para ser o modelo de liderança e tratar das coisas de Deus. E sacrifícios, enfim, todo aquele ritual levítico, casado, governando ali a sua casa. E quando nós nos remetemos para o Novo Testamento,
Nós temos também a figura da liderança, casado, marido de uma só mulher, ainda que existem algumas interpretações para isso, e também que governe bem a sua própria casa. Ao meu ver, o pastor divorciado, ele pode liderar a igreja? Nós não temos um texto bíblico para dizer, não, ele não pode, mas precisamos entender como foi esse divórcio. Esse divórcio é bíblico, porque existe um divórcio bíblico, com textos bíblicos, e no desdobramento do programa nós podemos tratar deste assunto. Mas tendo o princípio do casamento, da instituição divina, o modelo ideal é o marido com a esposa. E o pastor sozinho, mesmo em um divórcio bíblico, eu acredito que ele vai ter dificuldades para exercer como o modelo bíblico do pastor com a esposa, até mesmo para aconselhamentos ou coisas do tipo. Volto a dizer, ainda que permite-se, o pastor, biblicamente nós não temos essa ideia de que o pastor divorciado ele não pode, biblicamente. Agora, o pastor que se divorciou, onde ele é o causador de um adultério, por exemplo, aí eu não vejo como esse pastor continuar exercendo o seu ministério sendo o pastor da igreja. Ok, pastor Levi, pastor divorciado pode dirigir a igreja, pode continuar na direção do trabalho depois do divórcio, depois de sofrer um divórcio? Olha, eu não vejo impedimentos vamos assim dizer, de um aspecto geral. Realmente não há nenhuma recomendação bíblica e algumas exigências que às vezes a gente coloca, por exemplo, marido de uma só mulher, como diz o pastor Juliano, tem as interpretações, mas não é só isso que exige de um ministro. Se exige muitas outras coisas de um ministro, e nós temos ministros aí ocupando o púlpito que não cumprem essas outras exigências bíblicas, né? Então, para ser de fato coerente, então teríamos que juntar todo aquele alistamento que Paulo dá a Tito, dá a Timóteo, e dizer, bom, você não tem, então você também não pode dirigir uma igreja. Não é só por causa do divórcio, né? Por exemplo, o camarada que não governa bem a casa. Não governa bem a casa. Tem assim, né, Levi? De torpe ganância, não é hospitaleiro. Então tem uma série de recomendações que a gente tá cheio de pastores que não são, e a gente não vê nenhuma objeção dele pastorear a igreja. Então, mas tá certo isso? Não tá certo. De um aspecto geral, a ideia é que as pessoas deveriam ter aquelas qualidades. O que a gente percebe é que, assim, ninguém consegue ter todas as qualidades em tudo. Isso é o ser humano. O ser humano é imperfeito. Ele tem qualidades de um lado e tem defeitos de outro. Então, é assim que a obra de Deus é feita. Deus não escolheu fazer obra com anjos com perfeição. Deus escolheu fazer a obra com seres humanos imperfeitos. E a gente tem que conviver com essa situação da imperfeição. Então, por exemplo, o Juliano falou até da questão, mas se o divórcio foi causado por uma infidelidade do próprio ministro e tal. Mas aí, então não tem perdão mais? Não, mas nós precisamos, pastor Levi, desculpa interromper, nós estamos tratando de um assunto eclesiológico, não soteriológico. Claro que há perdão. O assunto não é esse. Ele vai pro céu. Dentro da soteriologia, ele arrependido e não se casando com uma outra pessoa, até porque este que cometeu adultério, se ele se separar e casar com outra, palavras de Jesus, ele comete adultério. E quem se casou com ele também comete adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aí a Bíblia diz isso. Agora, ele cometeu adultério, ele é pastor, ele cometeu adultério. Ele se arrepende. Claro que há perdão para ele, mas nós estamos tratando de um assunto eclesiológico, igreja. Ele cometeu adultério, se divorciou e está com uma outra mulher em adultério, ele não tem qualificação nenhuma para assumir a igreja. Essa questão de estar em adultério também é questionável, porque quando Jesus fala do repudiado, há uma diferença entre a carta de divórcio e o repudiado. O repudiado era a mulher que era repudiada sem carta de divórcio. A carta de divórcio, nas escrituras, sempre foi uma quebra de aliança. Você começa lá desde Moisés. Deu a carta de divórcio, você pode casar com o próximo camarada. Carta de divórcio é carta de divórcio. Quebrou a aliança. Não existe mais uma aliança. E quando não há carta de divórcio, a aliança anterior está válida. Então ele diz a repudiada. A repudiada é aquela... Então, mas o João casou com a Maria e o João é pastor. Acho que é isso que o pastor Juliano está falando. O João e a Maria são casados e o João é o pastor da igreja X. E aí o João apronta. E aí depois que o João apronta, a Maria prefere descontinuar, como dizem os juristas, o casamento. Ela fala, não dá. Biblicamente ela tem esse direito.
O João, ele pode ser salvo, sim. Ele se arrepende, tal, confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o João, a pergunta vai pro Juliano. O João que é arrependido, tá arrependido, tal, ele pode? Ele é adúltero. Ele que adulterou. E por causa disso acabou o casamento. O primeiro nível da pergunta é, ele pode dirigir uma igreja? O segundo nível da pergunta é... Pra mim ou pra ele? Para os dois. E a segunda pergunta é, para o João, ele nunca mais vai poder casar? Nunca mais na vida? Então eu pergunto para você o seguinte, se essa mulher não largar o João e perdoar ele pode continuar dirigindo a igreja? Então o problema não é o adultério. O problema é que se ele se divorciou, se ela resolve se divorciar, então se ela resolve ficar com ele, não tem problema ele pastorear. Agora, depois do pecado e arrependimento. Por exemplo, ele peca, entendeu? Pede perdão pra mulher. A mulher fala, não, tá perdoado. Ele continua dirigindo a igreja porque houve perdão. Agora, se ela não perdoa e sai fora da aliança, aí ele não pode mais dirigir a igreja. Mesmo estando arrependido. Eu tenho caso, por exemplo, lá no ministério, de pessoas que a mulher largou o cara e foi embora. Eu vou tirar a igreja do cara porque a mulher largou ele e foi embora. Pastor Juliano. Eu vou procurar ser mais claro. Como o pastor agora citou um exemplo, a esposa abandonou. 1 Coríntios 7 é bíblico. Ele está livre. E a igreja não vai punir ele 2 vezes. Ele já foi punido uma injustamente da esposa ter abandonado. Aí agora, ele pode pastorear a igreja divorciado? Ele não foi o causador. Ao meu ver, dependendo de situações, de como emocionalmente ele pode estar, espiritualmente, porque há, né, essa ruptura neste casamento e há problemas irreversíveis a este pastor por um tempo. Ao meu ver, eu conversaria com ele, preservaria a imagem dele, colocaria como auxiliar, mas colocaria um outro pastor casado. O resto da vida? Não, até esse tempo de preservação, tratamento. Eu acredito que ele precisa ser tratado por um tempo. Acabou de acontecer aquilo, mas isso não quer dizer que ele não pode, por um tempo. Depois ele pode voltar. Agora é a questão da penitência, né? Aí nós vamos voltar lá pro catolicismo, que é a penitência. Se tiver a penitência, tá resolvido o problema. Se tem um perdão imediato, não é possível. Jesus nunca trabalhou com penitência. Jesus trabalhou com perdão imediato. Tá perdoado, vai lá. O próprio Pedro que traiu Jesus. Mas precisaria ver se ele tem condições ali emocionais e espirituais. Eu falo isso para preservar, não é para punir. Até porque a culpa nem é dele. A culpa nem é dele. Mas eu acredito que conversando com ele, eu acredito que um tempo ali seria necessário. Não para punição, para preservá-lo mesmo. Se for para mas aí quem tem que decidir é ele. Mais uma conversa com ele. Se é uma recuperação psicológica. Pastor, não tô bem, não fico chorando. Aí tudo bem. Agora, aí não é penitência. Não é penitência. Agora, voltando à pergunta cerne ali, o pastor João cometeu o adultério contra Maria. A Maria se separou do João por conta do adultério. E o João, ele se casou com outra mulher. Ele pode continuar dirigindo a igreja? A meu ver, de maneira nenhuma. Ele não é exemplo aos fiéis, de maneira nenhuma. A igreja não vai tê-lo mais como modelo de família que governa bem a sua casa. A salvação para ele, arrependido, eu acredito que é válida. Agora... Mas você acredita que é válida ou não? Porque se você... eu vou entrar nisso. Se ele ficasse solteiro... Agora, se ele casa com uma outra mulher, Jesus não deu essa margem, ao meu ver, olhando para os textos bíblicos, Mateus 19, Mateus 5, Marcos 10, Lucas 16, eu não consigo encontrar que o adúltero, aquele que cometeu adultério, se separa, continua com uma outra mulher, se casa novamente. Eu acredito que, na minha opinião, biblicamente, ele está em adultério. Aí já não é o problema se ele pode cantar na igreja, se ele pode dirigir. Aí o problema é se ele pode ir para o céu. Mas, Juliano, sabe o que acontece? Desculpa, pastor Juliano. Sabe o que acontece? É a visão do que é o casamento. E para mim, biblicamente... Isso tá aqui no meu dedo também. Tá aqui no meu dedo. Divórcio também. Casamento é uma aliança. O divórcio é a quebra da aliança. Quebrou a aliança, não existe mais aliança. A gente quebra a aliança e quer falar que existe uma aliança. Quer dizer, o cara se divorciou, mas ele tá ligado ao antigo casamento. Não existe. Mas o que o pastor Juliano tá falando tá preso a Mateus 19, né? Jesus falou que quem casar com adúltero... Mas é essa a interpretação. Lá é o caso de a pessoa não quebrar a aliança. O repúdio não é uma quebra de aliança. Agora, quando dá a carta de divórcio, era a quebra de aliança. Quando Deus permite Moisés dar a carta de divórcio, diz assim, a mulher que recebeu a carta,
ela pode casar com o segundo marido. Não podia voltar pro primeiro. Mas, incrível que pareça, com ela não base... podia voltar pro primeiro, que era abominação. Isso é com base ela podia no casar com o Deuteronômio segundo, ela podia casar com o segundo, podia eu casar com o entendi terceiro. eu entendi o que você falou e que ele falou. Isso você está dizendo, isso é com base no Deuteronômio 24. É que a pergunta feita a Jesus, ela cita textualmente Deuteronômio 24. Ele fala assim, Moisés nos aconselhou lá que daria a carta de divórcio para que ela pudesse ser de outro marido. Exato. E tem outra... Ou seja, o divórcio na Bíblia, o que é o divórcio na Bíblia? É o direito de ser de outro marido. Sim. E outra coisa que tem nesse texto de Jesus que ninguém presta atenção. Jesus quebra vamos dizer, quebra, sei lá, pesado, mas tudo bem. Mas Jesus, ele substitui o mandamento de morte do adúltero pela carta de divórcio. O que ele está dizendo ali? A lição de Jesus é o seguinte: a vida é mais importante, não vai matar, dá a carta de divórcio. E a partir dali não se morre mais por adultério. Porque o adultério lá atrás era como? Condenado ao apedrejamento. E agora com Jesus? Agora com Jesus, carta de divórcio. Mas Jesus não deu margem para que esse que cometeu adultério case-se novamente. Sim, deu. É porque mas qual é o texto? A discussão é o termo repudiada. Ele diz repudiada. Repudiada não é a mulher que era mandada para fora de casa com carta de divórcio. Ela simplesmente era repudiada. Jesus está dizendo, não vai repudiar. A repudiada está ligada em aliança com o casamento. Mas a carta de divórcio, ela quebra a aliança. E quebra o vínculo. Isso foi o que veio lá da lei de Moisés. Na verdade, em Mateus 19, Jesus não dá essa margem. Jesus, ele cita gramaticalmente ali uma sentença condicional. Essa sentença condicional, ela está em uma conjunção ali do CAI. Aquele que... quem é esse que... se casar com outra comete adultério? Não, é aquele que foi o causador. Não é com qualquer pessoa, é com a repudiada. A repudiada não teve carta de divórcio. Você não pode casar com ela. Que ela é casada. Que ela é casada. Agora, quando tem a carta de divórcio, quebrou a aliança de casamento. Deuteronômio 24, Exato. Que é o cerne daqui da discussão de Mateus capítulo 19. Mas esse não é o tema do debate. Exato. O tema do debate é o cara que conseguiu o divórcio. Porque assim, o que é o divórcio, tanto em Deuteronômio 24... 24? 25? 24. Deuteronômio 24. E Mateus 19. É o direito de um novo casamento. Aqui no Brasil, você só pode ter um novo casamento. O Levi é casado, eu sou casado, você é casado. Se você quiser casar com outra mulher, tirando a questão religiosa, de fé e tal, se você pode ou não pode, mas se você quiser casar com outra mulher, eu quiser casar, ele quiser casar, só tem um jeito. Como? Tendo um documento chamado divórcio. Sem esse documento, você não consegue casar, porque é publicado. Uma vez que você já é casado, fica 30 dias no jornal, vendo se tem alguma coisa contra, tal. Porque com o documento de divórcio, você tá... não é livre exatamente, mas você tá... você pode contrair um novo... A aliança que você tinha com aquela pessoa foi rompida. Não existe mais. Aí você a vai fazer pergunta aliança com o pastor que tá divorciado no documento, ele pode dirigir uma igreja? Qual o motivo do divórcio? Aí é o X. Entendi. Então o problema não é o divórcio. Não, é o motivo do divórcio. Ao meu ver, se ele foi traído, ou a descrente, ou a que estava com ele, o abandonou, não há problema dele dirigir a igreja. Ainda que tenha minhas ressalvas. Não há problema, mas... O problema é se ele adulterou. O problema é se ele adulterou com este casamento, rompeu esse laço, essa aliança, e se casou com uma outra. E se ele adulterou e a mulher não sabe, ele continua no ministério sabe? Não, mas aí a pergunta... Mas aí é outro debate. Sabe, né? Aí é outro debate. A pergunta não é essa. A pergunta é, o pastor divorciado pode? Bom, se ele é a vítima, ele pode, ainda que sozinho, ele terá alguns problemas para pastorear. Não acredito que será com tamanha excelência. Como o tema do debate é o divorciado, o pastor citou outras qualificações que alguns têm falta, mas esse não é o cerne. Eu acho que um segundo casamento, agora tentando achar aspectos positivos, tem que achar aspectos positivos em tudo, né? Um segundo casamento nos traz uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. Ele entrou, ele vai avaliar se ele casou-se fora da vontade de Deus, se ele errou em administrar determinadas coisas nesse casamento. Então, esse pastor do segundo casamento, ele está muito mais experiente para aconselhar alguém do que alguém que está só no primeiro casamento. Está lá sofrendo crise, mas fica ali
para não se separar. Agora, um outro que rompeu, ele vai dizer, olha, é melhor não... Se você romper, vai acontecer isso. É muito complicado. Eu tenho essa experiência, não vale a pena conversar, perdoar. Você entendeu? Eu acho até que ele tem certas experiências para passar do que o cara que não se divorciou. Eu respeito a sua opinião. Para mim, não é um modelo de um líder que cometeu adultério, está no segundo casamento e não governou bem a sua casa. Este não é um modelo de liderança para o reino, não é. Quanto à salvação, acredito que a salvação, se ele adulterou, cometeu aquele pecado, ficou só, se arrependeu. Para dirigir igreja, eu acredito que ele tem que ser esse modelo e exemplo aos fiéis, que no momento ele não está sendo. Nem pelo fato de marido de uma só mulher, o Calvino, ele recorreu a João Crisóstomo, a melhor interpretação ali. Naquele tempo havia poligamia. Então, a ideia de marido de uma só mulher é que muitas pessoas se convertiam ao cristianismo e dentro da cristandade tinha 3, 4, 2, marido de uma só mulher. Ali não é nem essa ideia que nós estamos tratando, mas o governa bem a sua casa, este sim é o modelo ideal. E este pastor não tem esse modelo ideal, ele vai aconselhar pessoas em um casamento. Deixa eu só corrigir uma fala, eu não estou dizendo que isto é modelo ideal. Não, eu estou dizendo que o modelo... Que numa situação... Pode, numa situação em que isso aconteça, senão, que não é normal, que você... Entendeu? Aí eu acho que não é... eu não proíbo. Você não quer descartar o obreiro? Descartar o obreiro, o dom, a chamada dele, de Deus e tal, por essa circunstância. Agora, eu não estou dizendo que isto é o modelo. Bom, vamos lá. Vamos saber também o que pensa o ouvinte. E aí, na tua opinião, pastor divorciado pode dirigir, pode ficar na frente do trabalho? Nós temos 2 vídeos, mas eu vou fazer um intervalo agora e a gente volta com esses vídeos, mas eu quero também ouvir vocês, talvez até a sua própria experiência. Só não começa contando lá, em 1954, minha mãe conheceu meu pai, isso aqui lá, mas aí fala, pastor, minha situação é essa, e aí? Então manda aí tua opinião pra cá. O WhatsApp é 011 9900768. Não, falei errado. 984849988, 011 984849988. Na técnica do programa tá aqui o Rafael, tá? Manda aqui pra ele, ó, 011 984849988. Esse é áudio, não adianta ligar, é áudio, tá certo? 984849988. O Rodrigo Santos está dizendo assim: conheço o pastor que está no 5º casamento. Aonde vai o limite, então, dessa liberdade que vocês estão falando? Aí já é o samaritano, né, irmão? Aí já é o novo samaritano. Vira aí, a gente volta já. Vai. De volta com o programa de debates. Antes dos vídeos, solta aí, Rafa. A Elaine falou pra mim, apareceu até um quadrinho aqui agora, tal, que o Rafa fez pra Elaine. Falou, quando você entrar lá, você entra com esse quadrinho. Então, escrito lá do WhatsApp e tal. Solta aí, Rafa. Prefiro não me identificar, paz do Senhor, por ser algo pessoal, mas eu tenho 30 anos, com 20 anos eu separei, com 17 anos eu cheguei a Jesus, casei depois, com 20 anos eu separei. Antes da carta do divórcio, eu tinha cometido 2 adultérios, porque eu não queria mais, então para mim eu já estava livre, não tinha essa ideia, cometi 2 adultérios. Hoje sou firme no ministério, já faz algum tempo, e quero almejar ser pastor. Então eu não posso ser pastor. Eu queria saber o que o pastor Juliano pensa do texto 1 João, capítulo 1, do 7 até o 10. Pastor César, bom dia, paz do Senhor. Só uma colocação no debate a respeito de Davi. Ele foi pego, ele teve problema com adultério, porém, o que aconteceu? Deus perdoou, Deus não tirou o ministério. O que houve foi a consequência. Como é que a gente vai restaurar as pessoas se não houver o perdão e a possibilidade das pessoas restaurarem? Bom dia, pastor César, bom dia a todos aí do debate. Eu gostaria de saber se o divórcio ele só pode vir através de adultério. E se a pessoa vive com a pessoa, já não tem aquele amor, aquele carinho, aquele respeito. Nem todos os casamentos terminam por causa de adultério, né? As pessoas focam muito no adultério, mas muitos casamentos não acabam por causa só da traição. A paz de Deus.
para todos aí da mesa, irmão César, irmão Juliano e o outro pastor aí. Então, estou assistindo o debate aí, eu estou de acordo com o irmão Juliano. Esse pastor aí da pergunta aí, se ele pecou, adulterou, ele não tem exemplo para ensinar mais para ninguém. Ele tem que sair fora, ele tem que dar o cargo para outro, senão fica perdido, fica a igreja morta, porque ele vai ser obrigado a defender todos aqueles que praticar a mesma prática que ele praticou. Então, se ele errou, o exemplo dele não é suficiente para ensinar mais ninguém, não. Já era. Manda ele cair fora, não tem condições não, tá bom? Deus abençoe. E é isso mesmo, gente. Então, pastor, sobre o texto que ele falou de primeira epístola de João, não tem nada a ver um texto com o debate. Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus nos purifica de todo pecado. A salvação é para todos. O sangue de Cristo foi vertido por todos. Então, se todos Jesus que se Jesus perdoa esse pecado, ele te perdoa, mas com uma condicional. Nunca mais você vai pregar isso. Não, é porque o pregar é dever do cristão. Pregar é dever. Você me entendeu. Lá na igreja, como pastor. Como sendo pastor da igreja, cometeu adultério, nós temos que entender que ele se arrepende, ele é perdoado. Se ele continuar com a mesma esposa, tem um tempo de tratamento, de disciplina, e aí lá na frente, quem sabe, ele possa voltar a dirigir. Agora, este pastor adulterou contra a esposa dele, se casou com a outra que ele cometeu adultério, está com ela e quer pastorear a igreja? Não, aí, ao meu ver, o reino não é dessa forma. Pastor... Só desculpa, um minutinho, sobre Davi. Davi também não tem nada a ver com essa questão. Davi, ele cometeu um adultério. Mas quem falou de Davi aqui? Não, houve de Davi, né? O que fazer com o texto de Davi? Bom, mostra a graça já no Antigo Testamento, mas as consequências Davi teve. Inclusive, se no Antigo Testamento você roubasse uma cordeira de alguém, você pagava 4 vezes. Como ele pegou a única de Urias e ainda pediu para matar Urias, ele pagou 4 vezes. Aminon estrupou Tamar, Absalão matou Aminon, o filho com Betseba nasceu morto do adultério e depois Absalão foi morto, ele pagou 4 vezes. A consequência estava na casa dele. O pastor que dirige a igreja, ele comete um adultério, tem as consequências eclesiológicas. Se ele se arrepender, ele é perdoado. Bom, Davi pagou 4 vezes porque ele mesmo fez a sentença. Não foi Deus que deu a sentença. Deus foi lá para perdoar Davi. Ele não deixou ouvir a história toda. Ele se adiantou. Disse, não, esse cara não fica no meu reino. Vou matar ele e antes ele vai pagar 4 vezes, depois vou matar ele. Porque eu não admito que um cara ruim desse permaneça no reino. Quem é o cara? Esse cara é você. Aí ele viu que ele tinha dado uma sentença para ele. Ele vai pagar uma sentença. Só que Deus falou assim, Deus passou de ti do pecado, você não vai morrer. Porque o pecado de Davi era sentença de morte. Então Deus já lá no Antigo Testamento... Ele pagou 4 vezes de outro jeito, né? Porque ele não morreu, né? Ele não morreu. Deus falou, você não vai morrer. Mas teve consequências. Então, mas porque ele disse, esse cara vai pagar 4 vezes mais. Ele disse, ele falou com a própria boca dele. Exato. O Sandro tá dizendo assim, parece que o pastor César tá bravo. Vocês estão achando isso? Não. Estamos acostumados. Eles estão caminhando bravo, então, né, gente? Verdade. Então, vamos lá. Voltamos aqui, a Érica está dizendo assim, Deus me livre me aconselhar com um pastor adúltero, né? Você pensa assim, se o adultério e divórcio foi antes de Cristo? Como então, assim? por exemplo, o João e a Maria casou ímpio. Aí o João aprontou, casou com a adúltera, ímpio. Aí pastor, se converteram. Olha, e aí? Eu acho esse assunto muito delicado, esse complicado, campo. Né? Complicado. Eu tenho em minha mente a ideia de que Deus não leva em conta esse tempo de ignorância. Mas não sou unânime nisso. Existem vários pensamentos sobre isso. É um assunto muito delicado. Eu acho que a ignorância, a utilização dessa expressão tempo da ignorância é muito generalizada, né? Porque o cara que comete adultério, mesmo sem ser crente, ele sabe que tá errado. Uma lei moral, né? É uma lei moral. Então ele não é um ignorante no assunto. Então, mas aí é que pra você. Agora, eu acho que o problema nosso na igreja, um dos maiores nossos problemas na igreja hoje, eu falei isso aqui já num outro debate que eu vim, é esse espírito judicialista que nós temos. E onde não se encaixa o perdão. Então, por exemplo, o pastor César estava falando aí de um cara ímpio que, sei lá, casou várias vezes, divorciou e tal. Aí o cara vem, aceita Jesus, vira pastor. Aí a irmã não vai ouvir conselho do cara, porque ele já adulterou na vida dele. Só porque quando ele estava fora da igreja não valia. Agora, quando ele está na igreja,
a estratégia muda. Então, eu sempre digo que o perdão é a grande estratégia de Deus para nós convivermos em sociedade. Nós não teríamos igreja, não viveríamos em sociedade de igreja se não houvesse perdão. Seria impossível. Então, dizer assim, eu não vou ouvir um cara que é falta de perdão. É falta de perdão. As pessoas podem errar, podem se recuperar e podem ser úteis. Mas a igreja brasileira perdoa adultério? Eu acredito que sim. Porque não existe perdão condicionado. Esse é o grande problema. Não existe perdão condicionado. A igreja, ela fala que perdoou, mas nos bastidores o pastor perde O completamente. Cleiton Carvalho está dizendo o seguinte: conheço um casal em que o marido, que é pastor presidente da igreja, adulterou, expulsou a esposa da igreja e agora está se divorciando para casar com essa outra mulher. Mas aí já é sacanagem, né, Levi? O cara, ele adulterou, expulsou a mulher da igreja e agora tá legalizando o casamento com essa com quem ele adulterou. Então, mas aí esse cara tá de brincadeira. Sim, mas é aquilo que ele falou, quando o irmão também falou aí do pastor que tá no quinto casamento. Isso são casos já do outro lado da ponta da corda, que devem ser realmente analisados e às vezes tomada uma situação diferente. Nós estamos falando aqui de uma forma mais genérica, dentro de um padrão aceitável, um segundo casamento, né? Que é mais comum, mas quando o cara vai pro terceiro, pro quarto casamento, ele já tá fora da curva. Então é um caso a ser analisado. Pastor, para deixar assim claro pro ouvinte o meu posicionamento, o pastor divorciado, quando ele é o adúltero e ele deixa a esposa e se casa com uma outra mulher, ao meu ver, ele tem que ser desposto do seu cargo. Ele não tem mais condições. Eu fico, minha posição aqui, eu tenho que fomentar o debate, a conversa. Então vamos lá. Então esse João e a Maria casou, o João adulterou, ele era pastor e ele perdeu o casamento. Ok. Vamos dizer que ele saiu, entregou a igreja, que é o que geralmente acho que acontece. Ele entregou a igreja, ficou sem pastorear, tal. E 5 anos depois, 10 anos depois, ele conheceu outra mulher. A mulher dele, original, já se casou com outro, que ela tem esse direito com base lá em Deuteronômio, tanto em Deuteronômio quanto em Mateus 19. E aí a Maria casou lá com o Pedro e ele tá sozinho há 10 anos, arrependeu, caramba, estraguei minha vida, meus filhos, estão pagando pensão, não sei o que lá. Mas 10 anos depois ele conhece uma irmã na igreja. E aí ele se casa com essa irmã. A mulher dele já reconstruiu a vida dela há 10 anos. E aí ele se casa com essa irmã. Esse cara, ele tem vocação, foi chamado, tal, mas o pecado que ele cometeu lá atrás comprometeu o seu ministério. Ele pode voltar a pastorear? Pastorear a igreja, eu acredito que não tem condições para isso. Até porque o fato dele ter se casado com outra, biblicamente nós não vamos encontrar um texto claro que dá respaldo para este novo casamento. Mas está lá na igreja com a gente, orou a Deus, recebeu o perdão de Deus, enfim. Mas pastorear... Pastor, eu vejo assim, essas xícaras aqui, elas são trazidas para nós aqui na sala. Quando comete um adultério, ou num caso como do divórcio, por exemplo, essa xícara é trincada. Ela não volta mais para cá. Ela é restaurada, ela ainda é útil. A gente ainda põe chá nela. Mas nunca mais vão trazer essa xícara trincada e vão colocar aqui diante de nós. Assim é o pastor que cometeu adultério. Mas ela serve para quê para presidir a igreja, mas ela serve pra quê ser depois? exemplo dos fiéis. Não. Ele está ali conosco, está na igreja. Tudo bem, é mas útil a para xícara evangelismo. serve pra quê depois? Útil para ir para o evangelismo. Ele é útil para servir ao reino, para pastorear como exemplo de liderança. Ele não tem mais essa condição. Esse é o meu ponto de vista. Agora, o divorciado, que ele é a vítima, eu não vejo problema. Essa é a grande questão do pecadinho e do pecadão, né? Então há pecados que não tem perdão e há pecados que tem perdão. O cara é mentiroso, o cara é trapaceiro, ele pode ser pastor. Ele adulterou, ele não pode ser. Então essa questão do adultério é uma questão que só antes que vocês ataquem aí a posição do pastor Levi, eu conheço o pastor Levi, ele é casado com a mesma esposa há quantos anos? 37 anos. Então não é que você é divorciado, tá advogando em causa própria. Né? Não. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui é muito corrido. Você tem mais áudio aí, Rafa? Pode soltar mais 1 ou 2. Tudo bem? Meu nome é Paulo e eu queria esclarecer uma dúvida com os irmãos. Eu, quando jovem, me casei, passei um período de 4 anos casado, não era líder, apenas um jovem, em torno de 22 anos, e eu me divorciei. E futuramente, depois de muito tempo,
me tornei pastor. Qual a implicação que eu tenho a respeito disso? Obrigado, Deus abençoe, parabéns pelo debate. Paz do Senhor, pastor César, tudo bem? Na minha opinião, então, eu acredito que não há mais a possibilidade de um pastor que cometeu adultério dirigir uma congregação de novo. Pois eu tenho um caso aqui que um casal, a esposa traía ele durante 13 anos. Tinha uma segunda vida, e aí quando descobriu, não tem mais condições de viver, né? Houve a separação, que no caso dele, então ele tá livre desse pecado. No caso, acho que o Juliano também expôs, já vocês concordam, né? Nesse caso, o ofendido, né? Ele tá livre. Vamos lá, considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Wilson Barcelos só colocou assim: gente, não se preocupem com os homens, eles se preocupem com o pecado. O homem sempre te afasta de Deus, mas não, o homem não te afasta de Deus, mas o pecado sim. Obrigado pela participação de vocês. Eu não lembro com quem eu comecei, acho que foi com o Juliano. Comigo. Então, Juliano, bem-vindo sempre aqui, suas considerações finais. Pastor, foi um prazer, pastor Levi, conhecê-lo pessoalmente, ainda com poucas divergências, mas Deus é aquele que restaura o homem, restaura a família. O perdão é para todos que se arrepender, nem que seja no último momento de vida, como o ex-ladrão na cruz. Mas eu consigo separar um pouco soteriologia com eclesiologia e entendo que existe consequências aos que cometem tais atos. Mas fica aqui um abraço a todos que participaram e que Deus continue abençoando a cada um. Maravilha. Juliano, quem quiser te seguir nas redes sociais, você quer divulgar algum trabalho, No YouTube tem alguns vídeos, PR Juliano Fraga, e no Instagram, Juliano Fraga Oficial. Deus abençoe. Maravilha. Juliano Fraga Oficial. Maravilha. Pastor Levi, bem-vindo sempre aqui, meu amigo. Obrigado. É sempre bom estar aqui. Às vezes a gente não tem muito tempo para vir, mas quando eu venho é gratificante. E dizer que houve casos aqui que as pessoas estão dizendo que se o cara tá divorciado, ele pode, e casos que ele não pode, né? Então a questão já pelo que eu vi que rodou na cabeça das pessoas, não é o divórcio em si, é o motivo do divórcio. Então, quer dizer, se a mulher abandona o cara e ele se casa com uma outra pessoa, ela adultera, ele abandona ele casa com uma outra pessoa, então ele pode continuar pastoreando mesmo divorciado. Então, o tema do debate era o divórcio, né? Mas desde que ele continue em adultério com outra pessoa. Essa é a ideia, o que eu disse. Ele é porque, pelo que eu entendi, pro pastor Levi, o camarada cometeu adultério, se separou e casou com a pessoa que ele cometeu adultério e continua com ela. Pra ele não está ainda em adultério. Ao meu ver, ele está ainda. Então o fato o pecado continua ainda premente na vida desse pastor. Mas o que eu tô colocando não é isso. Eu tô colocando aqui que foi dito que se a mulher adultera, ele se separa da mulher, ele pode continuar. Mas ele tá divorciado. Sim. Mas o problema é que aquele que cometeu adultério e está com uma outra mulher que não é a dele, ele está continuamente na prática do adultério. Não, mas eu não tô falando do adultério, eu tô falando do divórcio e do pastorado. Quer dizer, ele vai estar divorciado e vai estar pastoreando porque ele não foi a causa do divórcio. Sem pecado, a outra parte foi... Nesse caso pode. Então ele pode. Então, sim, nesse caso sim. Então a coisa não é o fato do indivíduo estar divorciado não poder dirigir. Mas o motivo, é o motivo pelo qual ele foi divorciado. E que ainda ele está em pecado. Então essa é a questão. E essa questão releva a que a igreja ela é seletiva em pecados. Ela não considera pecado. Há pecados que são maiores, há pecados que são menores. Claro, o pecado de Judas era maior que o de Pilatos, Jesus disse isso. Entendeu? E outra questão que a igreja não considera é o perdão. Então nós não perdoamos. No momento que você impõe ao camarada uma condição, você não perdoou. Porque Jesus nunca perdoou ninguém e proibiu ele de fazer alguma coisa. O próprio apóstolo Pedro errou, Jesus vai lá, você me ama? Me ama. Então vai lá e pastoreia o rebanho. Mas o Pedro não continuou em prática de pecado. Na verdade, mas ele pecou, mas não é prática. Não é prática. O cara pode adulterar uma vez, a igreja não aceita mais. Não, aí é a igreja. Mas o debate então, ele divorciado, está em adultério, ele pode continuar dirigindo a igreja? Ele não pode. Ele cometeu adultério, ele tem que ser separado. E se continuar ainda com a outra... Mas, meu irmão, não é prática, não é prática. O cara pode ter errado uma vez na vida. Isso não significa que ele não pode ser útil no ministério.
Bom, só lembrando que essas eram as considerações finais. Pastor Levi, obrigado pela sua participação. Quem quiser te acompanhar ou conhecer mandar um a igreja, abraço pro meu amigo Neucino. Ele sempre pede para mandar um abraço para você. Neucino, um abração, queridão. Ele tá Deus indo pra abençoe. Minas hoje. Deus abençoe, viu, Neucino? Em nome de Jesus. E a igreja, como é que tá? Qual é o dia? A igreja está bem, Avenida Professor Francisco Morato 5.311. Os nossos cultos é terças, quintas e domingo. Aos domingos às 18 horas. Nas redes sociais eu acho que é Levi Libarino. Levi Libarino tá ali, maravilha. Bom, obrigado mais uma vez, pastor Levi, mais uma vez, pastor Juliano. Deus abençoe, são dois irmãos que eu gosto especialmente, mas que fazia tempo que a gente não se via. Então, Deus abençoe vocês. Rafa, obrigado, Deus abençoe a produção também, e Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui, mas às 2h tem o bom e velho programa Crescendo na Fé. Hoje teremos a participação do irmão Luciano Benigno, também aqui no programa das 2h. Então, venha, participe do programa às 2h, a partir das 2h, que é o Crescendo na Fé, o programa de perguntas e respostas. Para quem quer o curso de soteriologia, me chama no WhatsApp, 99007-6844, 99007-6844, coloca teu nome, tracinho, matrícula. Rafa, obrigado, o debate foi muito bom, amanhã tem mais, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.